Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E recebendo hoje a grávida mais ilustre do Rio Grande do Sul, a deputada Anny Ortiz. Tudo bem? Muito boa tarde. Quase, hein, Anny? Nós que estamos acompanhando a tua gravidez, para e passo. Levanta para nós ver como é que está essa barriguinha. Falta. Sempre ela faz todas as vezes, ela vem no programa. Eu fazer aqui o panção, aqui, ó. Tô hoje carregando uma melancia. Olha que espetáculo. Tá bonita, né? Parabéns. Olha que espetáculo. Tá grande, tá Pode grande. olhar, Lazia, não tem problema. Eu já olhei demasiadamente. Me congratulei com ela. O Lazia estava me contando um pouquinho sobre criança. Estava comentando aqui a maravilha que é ter um filho pequeno. Ela vai viver uma experiência extraordinária. Eu sinto saudade daquele tempo. Tu tens quantos netos, senador? Tenho dois só. Dois filhos da Marta. O Drummond que dizia, né? Os netos são os filhos com açúcar. E tive 3 filhos e um filho, né? Pois é. Sinto saudades daquele tempo. Que não eu, volta se mais. Deus quiser, quero ter mais também. Naquele tempo em que se viajava tanto, se peregrinava o Brasil. Naquela época se viajava por tudo, até para os jogos internacionais, né? O Brasil é muito mais que eu, muito antes que eu. Isso é um sentimento que eu tenho. Eu tive, a rigor, pouca convivência com os filhos pequenos. Sabe quem é que me convenceu a parar com o comentário esportivo? Sim. Eu fui jantar, eu, a Aurinha, minha mulher e o Ranzolin e a Yara. E o Ranzolin tinha parado de comentar futebol, de narrar futebol. E ele disse, eu não sabia o valor que tinha um domingo. Né? Sim, quando eu fui... Como é bom um domingo. Ali eu tomei a decisão de parar. Eu não sabia o que era domingo. Eu apitei 10 anos de futebol e comentei 20. Mas para nós também, né, Paulo Sérgio, que atuamos dentro da política, muitas vezes tu se perde e faz com que a tua semana não termine nunca, né? Eu tento sempre, pelo menos, o domingo preservar com a família, porque eu acho que é um momento muito importante, que a gente cria não só os laços, agora é claro que vem o Pedro aí, vai mudar muito a vida, mas eu acho que para nossa saúde mental, física, é fundamental, até para tu ter um recomeço, né? Que a segunda seja um recomeço, não emenda tudo. Meu caro Tenente Coronel Zuco, deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, 166 mil votos, hein? Que votação, hein, tia? Agradeço mais uma vez o convite, dar oi pro Pedrão, da Anny, minha colega querida, senador, nosso presidente Kremertz, meu amigo Walter, e esse amigo, né, Paulo Sérgio, que o nosso presidente Kremertz, que já está aqui, o doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina. Obrigado mais uma vez, Paulo, pela sua oportunidade. Aliás, viajamos para Brasília, o Neymani, que é eu, e tivemos a oportunidade de viajar com o doutor Eduardo, depois de dar uma carona até o hotel. E ainda eu te consegui filar uma carona ainda. Até o hotel. Justamente naquela batalha pela telemedicina, contra a telemedicina. Na véspera. Mas foram vencedores, hein? Sim, saímos vencedores daquela grande batalha ali. Contamos com o apoio de todos, mas saímos vencedores. E eu de madrugada no hotel, era uma... já falou no Lazia, o Neymânica. O Ney foi para o meu apartamento, que nós estávamos decidindo lá a questão das reuniões do dia seguinte, que era aquela agenda ampla que a gente fez lá. Encontrei vocês no aeroporto. Foi, exatamente. E aí, lá pelas tantas, na televisão, quem é que aparece na TV de Brasília, na Globo de Brasília? Nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Uma entrevista do doutor Eduardo Trindade. O Neymani, que hoje eu liguei para ele agora há pouco, né? A batalha, assim, a contrariedade, o primeiro conselho que se manifestou foi o Rio Grande do Sul. Liguei agora para o Neymani, agora parabenizando ele pela reeleição. Aí ele me disse que já faz um tempinho está com 97,5% de aprovação. Já perguntei quem são os 2,5, então, porque realmente... Mas nem foi mais que isso, foi 99 alguma coisa. Não, ele realmente é referência. Em 700 votos ele teve 15 votos nulos lá e 2 contra. Quer dizer, só aí olha o percentual disso. Ele está ruim de matemática. Tem isso, né? Eu vou pedir para ele dar uma conversa com o General Vasconcelos, que é bom de matemática, hein? Ficava agradecendo a visita do General Vasconcelos aqui, um prazer recebê-lo. Walter Nagelsmann, por que lugares do mundo andaste? Eu só te via nas tuas fotos. Não, que nada. Eu fui a convite da Marinha do Brasil, com muita honra,
visitar a estação, o projeto ProAntártica, o projeto Antártico Brasileiro, que é uma projeção geopolítica, estratégica do nosso país, fundamental, o senador sabe disso, o nosso coronel Zucco, nosso deputado, a Anne certamente sabe, o nosso presidente talvez imagino que saiba também, o telespectador é importante que saiba. A Antártica é o último continente não inabitado, mas sem territorialidade definida de nenhum país, embora alguns países reclamem a sua presença na Antártida. É uma questão... A Argentina inclui nos seus livros de geografia a projeção da Argentina de um território na Antártida, o Chile reclama também, a Inglaterra tem bases lá, a Rússia tem várias bases lá, a China hoje está com 5 estações, sendo que uma delas no lugar mais alto da Antártida, coisas que eu não sabia, por exemplo, a Antártida é o continente mais montanhoso do planeta. E às vezes a gente olha Polo Norte e Polo Sul e imagina que o Polo Norte seja um continente também, não é. O Polo Norte, na verdade, é só gelo. E ao passo que aqui na Antártida nós temos um continente quase que do tamanho da América Latina e que vários países ocupam o seu espaço lá. Até o ano de 2049, quando novamente vai ser decidida como é que vai ser a questão de uma eventual exploração ou não. No presente momento, ninguém pode fazer nenhum tipo de atividade a não ser a exploração científica na Antártica. Tem uma coisa que eu lamento, viu? Eu recebi, há uns anos atrás, o comandante Rocha, que é comandante do 1º Distrito Naval, o mais importante que tem, ele me convidou para ir à Antártica, eu tinha um compromisso, eu não me lembro o que era, acabei não indo. Depois me convidou para um jantar no submarino no Rio de Janeiro, não pude ir também. Os convites vieram muito em cima e eu não consegui me adequar para ir. Lamento, não tem. O que a Marinha faz é fantástico, precisa ser reconhecido, com o apoio da Universidade de Rio Grande, da FURG, né, que faz todo o apoio ao ProAntártica, ao Programa Antártico Brasileiro, e com a Força Aérea Brasileira, né, que na verdade faz as missões de voo antártico e faz, nesse período, desce na estação chilena lá na Antártida. Nós descemos com ventos de 80 km por hora, numa pista de 1.200 metros que termina no mar, nos dois lados, né, e com uma geleira de um lado e uma cadeia de montanhas do outro. Então não é... Mas o pouso foi maravilhoso, foi super tranquilo. Eu, na verdade... Em voos comerciais, nunca tinha tido um pouso tão suave quanto esse que o pessoal da Força Aérea Brasileira fez lá. E tivemos a oportunidade de conhecer, tem 2 navios do Brasil que estão lá, que é o Ari Rangel e o... pouco me vem o nome do segundo navio, que é maior, inclusive, que permite... Trouxemos de volta uma gurizada de lá, que são pesquisadores brasileiros, que ficam acompanhados de uma outra gurizada, que são alpinistas, que têm que acompanhar os pesquisadores, porque um dos grandes problemas lá são aquelas fendas que se abrem, o pessoal sai para fazer uma caminhada, uma expedição, para fazer um acampamento numa determinada ilha, de repente cai dentro de uma fenda, daquelas que tem, sei lá. A Antártida tem, na média, 4 quilômetros de camada de gelo sobre o continente. É hoje um dos últimos reservatórios, é um grande reservatório de água doce, reservatório de gás natural, de petróleo e de minerais que estão preservados como num santuário. Ninguém pode mexer. Nem ninguém pode andar armado lá. Mas não falasse dos Estados Unidos aí, de todos os países que estão lá. Os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia da visão do americano, né? Os Estados Unidos têm bases em todo o entorno da Antártida. Em todo o entorno. São 5 bases que os americanos têm. Sendo que numa delas, lá perto da Nova Zelândia, eles têm 1.500 pessoas na base. A base brasileira, que agora teve esse investimento e que custou 100 milhões de dólares, ela abriga 60 pessoas no verão. Os americanos têm só em uma delas 1.500 pessoas. Perfeito. Virou especialista, né? Eu gostaria de aproveitar a presença de vocês. Mas é importante divulgar esse projeto, legal, né? E a presença do Brasil lá. Aproveitando a presença de vocês aí, obviamente que nós temos que abordar o assunto Venezuela, que está latente, né? Aí, porque já disse o general Etigóia, aqui o general Mourão, o Maduro vai permanecer no poder a médio prazo. Ele a curto prazo não deixa a presidência, entre aspas, da Venezuela. E não adianta o nosso Juan Obama Guaidó se autoproclamar presidente. Não tem estrutura nenhuma para fazê-lo, né? E eu falo em Obama porque ele pegou todos os gestos do Obama.
Ele faz tudo igual ao Barack Obama. Pode observar. Mas o Guaidó, a rigor, ele não se autoproclamou. Quem é que proclamou ele? Não, ele é o presidente do Congresso Nacional. Sim. Na medida em que ele sustenta que a eleição foi fraudulenta, ele entende que ele está interinamente exercendo o mandato, mas na expectativa de que se faça uma nova eleição. É um governo paralelo sem poder. Agora, ele realmente não impressiona, né? Ele parece um sujeito meio deslumbrado. Não, acho que não é a pessoa adequada para recuperar a Venezuela. O adequado está na prisão. Como era o nome dele, o anterior, que fez a grande oposição lá. Tanto mas sabe, Paulo Sérgio, senador Zucco, eu achei sempre, como sempre tem sido, e vou ter muita honra de dar o título de cidadão porto-alegrense ao nosso vice-presidente, o general Milton Mourão. Como cidadão porto-alegrense? Ele é de Porto Alegre? Não, ele de Bagé. Não, ele é natural de Porto Alegre. Cidadão emérito. Ah, bom, aí é outra coisa, porque ele é natural de Porto Alegre. Cidadão emérito. Aí. Nós temos dois títulos, né? Cidadão honorário e cidadão Não fazer igual ao Afonso Mota. O Afonso Mota via-se exibindo que era do Alegrete. Aí os vereadores reunidos eram de cidadão de Porto Alegre, porque quando levaram para ele, mãe, eu sou de Porto Alegre. Aí rasgaram o cidadão emérito. Eu queria falar sobre isso porque, na verdade, ele tem sempre sido superponderado em todas as questões que faz, o que não é novidade. Entendeu o banho, né? Render aqui as minhas homenagens ao pessoal do Exército, porque são sempre muito preparados. Né? E eu me surpreendi quando o Guaidó faz aquele chamamento dizendo que ele esperava uma intervenção militar dos outros países na Venezuela. Eu acho que ninguém pode, a liderança política, desejar a instauração de uma guerra, por mais odioso que seja o regime, por mais equivocado que seja o socialismo, que durante mais de 60 vezes foi tentado ao longo do século XX, que não deu certo em lugar nenhum. Nenhuma liderança que ama o seu país pode desejar um estabelecimento de uma guerra civil fratricida. Isso reforça o pensamento que é o que o Paulo Sérgio estava falando, que ele não tem força para fazer mudanças importantes nenhuma. Ele não manda em nada, não. Ele sai do país, é recebido, enfim, pelos outros países, mas dentro da Venezuela, efetivamente, ele não consegue resolver o problema. Mas eu acredito que agora, no curto, acho, não sei se discordando do Paulo Sérgio. Não, de mim, tu está discordando do general Itigói e do general Mourão. Na verdade, eu acho que a médio prazo ele não sai. Sanção econômica é a solução. Pô, mas Cuba tem sanção econômica há quantos anos? Ele tem o apoio da Turquia, ele tem o apoio da Rússia, ele tem o apoio da China, quer mais? Das Forças Armadas, infelizmente. 2.000 generais? E o general Vasconcelos. Né? Quantos generais nós temos na ativa aqui? 160? 120. Lá ele tem mais de 2.000 generais na ativa. Essa é a realidade do exército. As Forças Armadas. Do exército venezuelano. Ele tem um poder na mão. E essa história do esquerdismo, que é uma religião, a gente conhece bem, né? Aquele pessoal que está lá acredita convictamente que os Estados Unidos é o imperialismo, que representa o mal. Repetem isso aqui para nós. Né? Representa o mal, que eles estão criando um sistema alternativo, muito mais solidário. Se acreditam, inclusive, moralmente superiores. Não tem nada a ver, mas o pessoal acredita. O Brizola acreditava nisso. Eu não sei se o Brizola acreditava nisso. Mas então fazia marketing na época. Ele foi nacionalista naquele período e o Jango mesmo ficou meio que refém da esquerda naquela... Essa é a triste realidade. É que a tendência é se consumar uma derrocada cada vez maior. Porque a economia está completamente deteriorada. Qual é a inflação? 1.000 por ano, né? Esses dias apareceu as fotos, né? 1 milhão por ano. Qualquer objeto é pilhas de notas. Então, o povo passa fome. Só que realmente ele está muito bem respaldado pelo Exército e por aquele grupo de governo. E não há como fazer, não se deve fazer uma intervenção. Nós temos a repetição de Cuba, né? Ou da Síria. Tem situações... É um empobrecimento completo. Depois, para recuperar isso, vai levar muito tempo. Agora, até onde vai, não se sabe, mas eu também concordo, não vai ser pouco tempo. Sabe por que eu disse que o Brizola... Onde é que o Brizola foi morar quando ele depois saiu do Uruguai? Nos Estados Unidos. Nova York. Nova York. Por que não foi morar em Moscou? Ou por que não foi morar em Havana? Que, com todo respeito ao Brizola, é sua memória, mas... então, se era comunista... Faz como o Prestes. Era o abaixo os Yankees. Prestes. O João Willis está lá em Cuba, não está? Tá. Está em Cuba, gente? Ou está na Venezuela? Não, me parece que ele está na Europa. Em Portugal. Está na Europa. Não sei, estou brincando. Todo comunista gosta dos Estados Unidos. Pelo que eu sei, ele está em Coimbra,
fez uma palestra. Você para comprar um quase tomou um ovo. E houve gente que foi lá protestar por ele estar lá se pronunciando daquela maneira. Ele foi reprimido. Ele foi vaiado, jogaram ovos nele e tudo mais. Melhor E até... Em relação à Venezuela, até pergunto para o Tenente Coronel Zucco aqui. Tem a questão da autodeterminação dos povos. Nenhum país deve ser invadido, tem a questão da autodeterminação. Mas quando uma questão humanitária está se havendo reiteradas vezes infração dos direitos humanos mais básicos, não está se deixando nem direito ao acesso à comida. Será que em casos extremos assim como... Será que se a gente soubesse que o Khmer Vermelho no Camboja na década de 70 fazia todas aquelas atrocidades? Mas por que não se invadiu Cuba? Por que não se invadiu a Albânia? Justamente por isso. Acho que os Estados Unidos, por baixo do pano, patrocinou aquele fiasco da Baía dos Porcos e colocou ali alguns mercenários para tentar criar uma invasão, mas os Estados Unidos diretamente nunca enfrentou Cuba. Deixa Cuba lá, é autodeterminação. E quando se invadiu Iraque, que um fiasco. Era uma situação pior, mas o resultado foi muito ruim, até hoje. Fiasco. Se estruturou a região toda. A questão do Camboja foi isso, né? Deixaram acabar com... Destruíram o país. Mataram 1 milhão de pessoas. Só que o povo acreditava que aquilo ia dar certo, né? De alguma forma. Tem uma outra bobagem que as pessoas falam. Mas essa pressão... Os americanos querem o petróleo da Venezuela. Os americanos não precisam invadir a Venezuela para pegar o petróleo. Eles compram o petróleo que eles querem, como aliás já estão fazendo hoje, né? Pagando a cotação internacional do petróleo, que obedece a parâmetros de mercado internacionais. Olha, meus amigos, eu tenho que convidá-los para as linguiças e salsichões da Castro, né? Aliás, sim, vai ficar na praia sábado. Eu não ia, eu vou ir. O senador vai, eu vou lá. Vamos fazer Até porque faz tempo que eu não vou aqui, né? Pois é. Faz mais de um ano que eu não vou aqui à praia, vou dar uma chegada. Atlântida? Então, Atlântida. Outro dia eu estava lembrando com a Vera Zílio aqui, a Maria do Carmo, aquelas comilanças que a gente fazia na praia, hein? Sim, mas você ia me convidar para o quê mesmo? Linguiças e salsichões da Castro, minhãozinha, calabresa, para quem faz regime, chouriço. não é exagero? Que regime? Um dos prazeres Diz o horário, Paulo Sérgio, que eu vou também. Os prazeres da vida é comer. Aqui, ó. Não é um prazer. A gente tem que alimentar duas bocas. Não é um prazer. Que eu vou também. Não é um prazer barato comer, né? Que, aliás, o mais barato que existe, aliás, custa zero, é a contemplação, né? A gente vive contemplando tudo aí de graça, né? Mas, então fica esse convite para uma empresa que vem desde 1960. E ela é de Pelotas também, né? Aliás, nós temos lá o Biscoitos Zezé e temos o Chá Sanitas, de Pelotas. E agora vamos ter o leite Dambi aqui, que vem de Pelotas também. E tem o leite do governo também. E tem o governador Leite. Quer proteção para você e sua família no litoral norte? Conte com a Unicred, com a Unimed Porto Alegre. Eu tenho Unicred e Unimed, né? Unimed Porto Alegre. Aproveite que a unidade de atendimento de Torres está com novidades. Em novo endereço, com serviço e horário de atendimento diferenciados. Até dia 10 de março, faça uma visita na rua Bento Gonçalves, 165, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, este é o nosso plano. E o Cremers informa. O senhor quer informar o que o Cremers informa, presidente? Vamos na sua voz. Com muita satisfação e honra, o Cremers informa que o Conselho Federal de Medicina revogou a resolução que tratava sobre essa questão da telemedicina após uma manifestação intensa de todos os conselheiros, de uma forma unânime. Conseguiu unir todo o Conselho Regional de Medicina, inclusive, conseguiu reunir as outras sociedades, tanto o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul quanto a Associação Médica do Rio Grande do Sul, demonstrando a clara animosidade da classe médica contra essa resolução. Ninguém é contra a incorporação de novas tecnologias, que fique bem claro. Novas tecnologias são muito bem-vindas. Só que da forma que foram feitas eram desastrosas. Agora, qual foi a reação do ministro Mandetta para revogar? Na verdade, o ministro Mandetta, tenho certeza que, como ele sempre esteve muito alinhado ao pensamento da categoria, ele já tinha a ideia que, tenho certeza, que ele tanto que demonstrou uma certa satisfação com essa revogação dessa resolução. Inclusive, se vê claramente que tem alguns pontos da telemedicina que vão fazer muito bem em termos de saúde pública, né? Só que, na verdade, não como estavam estabelecidos nessa resolução. Se vê, tem alguns exemplos excelentes, telemedicina. Aqui em Porto Alegre funciona bem. A questão de teleconsultoria, na verdade, funciona muito bem. Mas a questão de teleconsulta
de não ter a presença profissional médico lá na ponta é o que nos preocupa muito. É um absurdo. Qual é a pessoa que vai aceitar? Sente uma determinada dor ou mal-estar num determinado órgão e vai aceitar o diagnóstico e a receita a quilômetros de distância. Não Senador, a primeira coisa que nós aprendemos na faculdade é o seguinte: a anamnese, que é a história, segundo o exame físico. Vamos tirar o exame físico da equação? Então, é uma coisa que é quase impensável, né? O principal questão é a questão do médico ali, é a parte do exame físico. Não, vamos tirar o exame físico da equação. Vinhos do mundo. Vinhos do mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apareciam os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha, do nosso Vale dos Vinhedos. E por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Parabéns, é o que você tem de comerciais aí. Graças aos senhores, a presença dos senhores aqui que traz essa audiência. É bom. Traz essa audiência notável. Graças ao teu talento e ao casamento bem sucedido com a Rede Pampa, que completou agora 20 anos, não foi isso? Então é isso. É verdade. 20 anos. Faz tanto tempo que não é verdade mais, viu? Eu só acho que tem gato nessa história, vocês que são do futebol, porque ele disse que apitou 10 anos. Comentou 20 anos. Eu tenho orgulho de eu ter tirado. Eu tirei. Depois ficou lá na Guaíba, mas eu acho que ele é o meu criador. E agora está 20, ele na verdade está com 120 anos. Ele foi um grande árbitro, mas um dia apitando num jogo Grêmio e Pelotas, em Pelotas, ele se deu mal com a torcida. Que é isso? Bom, eu me dei mal com a torcida? Você apitou uma falta. Tu estavas comentando nada. Discutível. Nada. Eu não vou entrar. Quer que eu relate? Eu não vou. Não. Era Grêmio e Pelotas. Eu expulsei o cara do Pelotas. Eu expulsei o Claudemir do Pelotas, que era um zagueiro, que bateu no Oswaldo. E aí, na sequência, expulsei o Flávio Gladiador, que me desafiou. Se tu é homem, me expulsa. Digo, pois não, vai também. E acabei botando 4 pra rua sem no campo, não. Só isso. Mas depois daquilo eu ainda pitei quase um ano. Eu era juiz do CBD. Você imagina o clima. Aí, como ele era gerente do Banco Nacional... Do Unibanco, ali na esquina da Rua da Praia com a Borges... E eu era cliente ali. Aí eu fui, na época eu estava chefiando o esporte. E tu estava comentando esse jogo lá em Pelotas. Aí fui lá, Paulo Sérgio, larga esse negócio, está te incomodando, você é um gerente de banco, você é um cara, vai lá para a Rádio Guaíba, vai ser comentarista de arbitragem. Ele arregalou os olhos, olha, isso me interessa. Uma semana depois estava contratado. Estava estreando. Estreando lá. Internacional e Bangu. Foi. Internacional e Bangu no Beira-Rio. E de lá só subiu, e aí eu digo repetidamente, hoje, a criatura é maior que o criador. Porque tu é culpado. Tu é o culpado, né? Olha aqui, ó. Mas é uma culpa boa, né? A criatura sequer é suplente vereador. E o criador é senador da República. Para equipar a sua empresa pagando pouco por mês o consórcio de máquinas e equipamentos da Unicred, ele pode ser acessado por cada um de vocês. É uma excelente oportunidade para prosperar. Oferecemos taxas super atrativas para que você possa adquirir de forma programada equipamentos para laboratórios, clínicas médicas, consultórios odontológicos, placas solares e muito mais. Vem aí a Expo Direto e você também pode adquirir tudo na Expo Direto através dos financiamentos da nossa Unicred, que tem um diferencial de uma instituição financeira cooperativa. Unicred, este é o nome, esta realmente é a entidade, a instituição financeira cooperativa com quem você pode contar. E nós vamos agora ao quadro de saúde, o senhor pode anunciar também, doutor Eduardo Trindade, nosso presidente do CREMERS. Mais uma vez, com satisfação, eu chamo o quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwartzman, na verdade, o professor Gilberto Schwartzman, né? Teve a honra de ser meu professor de oncologia clínica, além de um grande amigo da família. Doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. No último dia 4 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Infelizmente, essa doença é ainda a segunda causa de morte no planeta. Destas mortes, 2/3 ocorrem em países de baixa ou média renda, como o Brasil. Muitas dessas mortes podem ser evitadas com medidas preventivas e de detecção precoce.
Converse com o seu médico e veja se você está fazendo tudo certinho para evitar que o câncer aconteça. Boa sorte. Deve ser mal endereçada. Hein? O que é, senador? Tem uma aqui pro senador que é incrível. Agora eu me perdi aqui até. Com a liberação dele perguntar o que eu quisesse. Ele disse aqui que votou no senador Lazier Martins, mas infelizmente ele troca de partido como tem quem troca de calça. Não, me serve essa. Sucintamente, para não tomar o tempo dos demais, que eu quero ouvir os demais colegas. Eu entrei no PDT numa homenagem ao meu velho pai, que era trabalhista. Mas cheguei lá com a intenção de tentar modernizar alguma coisa no PDT, que é um partido que, a meu juízo, estava envelhecido. Tempo do chão de fábrica, aquela coisa. Não tive êxito. Bom, aí veio o impeachment da dona Dilma. Votei no impeachment da dona Dilma. Veio a contenção de gastos do Temer. Votei na contenção de gastos. Contrariando a orientação do partido. Eu e mais 4 senadores do PDT saímos no total de 5, porque estávamos ameaçados de ser expulsos. Ponto. Fui para o PSD. PSD cresceu ultimamente. Eu apresentei uma proposta de voto aberto para presidente do Senado. 2 senadores queriam votar no Renan, que era a causa de todo o meu projeto, que seria uma tragédia o Renan voltar a presidir o Senado Federal. Continuaria o estado aquele de coisas do tomar lá da cá, da negociação de bastidores, etc. Bom, não bastasse essa contrariedade grave, que o Brasil inteiro, as redes sociais, clamavam pela rejeição a Renan. E dentro do partido onde eu estava, tinha gente que defendia o Renan. Não bastasse isso, os 4 remanescentes, eu pretendia ser presidente de uma comissão. A comissão foi negociada nos bastidores, sem reunião dos 10 senadores. Foi negociada nos bastidores, sem nos reunirmos. Quando eu entendi, eu até poderia votar em favor daquele colega, mas que pelo menos reunisse a bancada. 3 pessoas que casualmente ocupam hoje os postos do partido. Um é líder, o outro é presidente de uma comissão e o outro é primeiro secretário da mesa. Aí eu disse, não, assim está demais, é muita coisa. Não tinha mais clima. E aí eu fui para onde pretendo ficar, pretendo não sair mais, um partido limpo, um partido que tem como lema, podemos mudar o Brasil. Esse é o lema do partido. Um grande líder, que é o Álvaro Dias. Um grande líder, inatacável, sob todos os aspectos, uma vida limpa, né? O Álvaro Dias. E demais novos, estamos agora com 8 senadores no partido. E aí cheguei lá, festejaram a minha entrada e me disseram, olha, tu és o nosso indicado para a 2ª vice-presidência do Senado Federal. O que me alegrou, porque não só... aliás, não apenas uma presidência de comissão, mas uma vice-presidência do Senado, onde fui muito bem recebido. Então, não é bem assim essa história de porque eu entendo... É bom o senhor esclarecer. Eu entendo o seguinte, Paulo, quando a gente não está bem num determinado lugar, a gente não se sente bem, tem que sair. Não há alternativa. E até fiz um artigo para o jornal, para o Correio do Povo, dizendo... novo andar, mas mesma caminhada. Eu pretendo ser o mesmo, combatendo as mazelas da política brasileira, a corrupção. Estamos vivendo uma fase muito boa no Senado Federal. Desses 46 novos, todos eles estão querendo modificar. Estou agora preparando um projeto de lei, um projeto de resolução, aliás, para discussão interna, para revogar uma porção de gastos inaceitáveis do Senado Federal, que é uma outra reivindicação dos brasileiros. Sabe qual é o orçamento do Senado para este ano, para 81 senadores? 4 bilhões 503 milhões de reais. Tem problemas com terceirizações, né? Por exemplo, eu estou num gabinete, eu finalmente consegui o gabinete que eu pretendia no Senado, o gabinete que foi do Simão, meu amigo Pedro Simão. Há pouco tempo eu chamei lá para colocarem uns quadros na parede. Vão lá terceirizar, 3 funcionários. Um leva uma maletinha, o outro segura a escada e o outro coloca o quadro. Isso é um absurdo gasto, isso é apenas uma miudez, uma coisa pequena.
mas se gasta demais em todos os setores do Senado. Os salários são muito altos. Sim. E por fim, me permita, e para terminar, hoje a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas vai a 2 bilhões e 600 milhões de reais. E deste jeito, daqui a 8 anos, o Senado é inviável, porque cada dia se aposenta mais gente. Não é admissível que continue se tendo tantos funcionários comissionados. Isto custa caríssimo, então precisa haver cortes. Olha aqui, deputado Zucco, depois de vereadores, deputados e senadores deixarem quebrar prefeituras, estados e a União, houve a renovação e a população quer resultados e não aceitará a traição dos novos eleitos, o Marcelo Portes. Tem outro aqui que fala como é que o senhor está vendo o laranjal do seu partido. Antes disso, eu queria aproveitar o ensejo, senador, e lá na Assembleia, eu que venho da caserna, venho do Exército com muito orgulho, a minha instituição lá, chegando na Assembleia, me deparei com a primeira votação no dia da posse, que era para votar na então mesa. E foi feito, já cheguei lá com aquilo que o senhor comentou agora, o tal do acordo, acordões. E a única bancada que foi contra efetivamente o acordo em fins de voto foi a do PSL, acompanhada de uma deputada isolada. E na época, ou na hora, houve aqueles mal-estares, a deputada do PSOL. E na hora, eu até... Triste união, o PSOL com o PSL. Nesse ponto fomos a única forma. Mas na hora até houve aquelas críticas, mas não está apoiando, não tinha nada contra. Eu mesmo. Especificamente o nome do... Eu mesmo lhe fiz essa cobrança ali na saída. Paulo Sérgio. Eu digo, mas como, deputado? E aí, na primeira oportunidade, senador, com muita alegria, eu consegui ocupar uma cadeira na Comissão de Segurança. E quando eu fui chegar na comissão a qual eu estou preparado para trabalhar, me foi dito, não, esta comissão já tem presidente. Mas como eu quero... E aí fui procurar alguns colegas de partidos... Isso com 166 mil votos. De direita, senador. Partidos de direita, partidos que... Não, vocês estão comigo, todo mundo olhando para baixo, um para o outro. E ficou eu, sem poder, entre aspas, estar à frente de uma comissão... Nem opinar. De uma área... Não, opinar eu vou porque eu estou na comissão, mas de uma área... E ali sim eu falei, estou junto com a comissão, vou... Inclusive, a presidente da comissão é do Partido dos Trabalhadores... Infelizmente, porque eu gostaria de estar à frente desta comissão. Não pude, porque já havia o acordão. Já vi o acordão e não vou poder. E vou tentar, com muito afinco, com muito trabalho. A Anne também, também trabalha nessa área de segurança, tem projetos muito bons. E a gente vai tentar trabalhar e apoiar a própria comissão. Mas isso também foi uma decepção. Mas é por isso... Que eu não pude... É por isso, Zucco, que eu e o deputado Zucco, nós construímos em conjunto a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Exatamente. Eu fui vice-presidente da Frente na legislatura passada, junto com o deputado Santini, que assumiu uma cadeira na Câmara Federal, e agora cabe a mim e ao Zucco desempenhar o papel nessa próxima legislatura. A questão das comissões, do acordão, o PPS também não assinou o acordão, não concorda com o acordão feito, porque o Zucco é o deputado mais votado da Assembleia Legislativa. Eu sou a terceira deputada mais votada da Assembleia Legislativa. E eu não consegui escolher as comissões que eu queria. A comissão que eu fiquei, doutor Eduardo, foi a última, a que sobrou. Então, assim, a votação que tu faz lá, aqui fora... Pouco importa. Que as pessoas... Te dão aquela representatividade, quase 100 mil votos, isso não importa. Qual é a comissão que eu vou ficar? A que sobrou. Inclusive, cada deputado, só para que o telespectador entenda, é titular de 2 comissões. Então, e eu fiquei, as vagas sobraram na Comissão de Direitos Humanos. 2 vagas, inclusive. Eu fiquei 2 vezes na mesma comissão. E é claro, tem que organizar, tem que fazer uma troca. Mas para ver, Lazier, como é que funciona. Não que eu acho que a Comissão de Direitos Humanos é ruim, tanto é que eu quis ficar lá na comissão, porque eu acho que a gente tem que contrapor muitas coisas que vão lá para dentro da comissão, como, nós temos que defender o presidiário, a família do presidiário.
E quem é que vai defender a vítima? Quando é que a gente vai começar a falar sobre a vítima, sobre como é que o Estado trata a família da vítima? Então, essas posições são importantes. E eu queria ficar lá na Comissão de Direitos Humanos, mas não foi por escolha, Walter, ir lá na Câmara de Vereadores... Não se respeita o tamanho da representatividade. Não se respeita absolutamente nada. E aí, dependendo do teu partido, se tu é de um partido com 6 deputados, ou com 5, ou com 4, ou tu é deputada a única deputada do partido, como é o meu caso, tu acaba sendo menos deputado do que os outros. Sim, porque o critério é das maiores bancadas. Exato. Posso mudar um pouquinho, vocês me permitem aqui? Depende, se for bom assunto. Senão já vamos glosar. Tem um ditador aqui na... Roubar só um link da Anne, Paulo Sérgio, até... Mas ele não vai falar no Laranjal. Vou falar também. Mas sobre essa questão da defesa, vou fazer um comentário que essa semana eu estava em Brasília, senador, e a gente fez uma palestra para 27 secretários de segurança num projeto, eu vi a notícia. Num projeto que a gente está fazendo, que é a Defensoria Pública, como a Anne falou, que é a nossa Defensoria Pública, que tem advogados competentes, profissionais competentes, defendam o nosso brigadiano, policial civil. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro, uma semana depois, também protocolou o mesmo projeto. Só para fazer um link, né, que a Anne comentou. Desculpa. Eu ficaria muito confortável de falar desse assunto. O Zuco participou de um evento que a gente fez aqui no ano passado, que trouxe o xerife de Los Angeles, o comissário de polícia da Bélgica, mas eu quero voltar um pouquinho na questão que o senador falou. Então, não é mudar tanto assim de assunto, que é o gasto público, né? Que acho que todos aqui se envolvem com isso também. O Congresso Brasileiro, que são duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, custa mais para a Federação Brasileira do que a Unidade Federativa do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. São dois edifícios. Não é apenas... A Câmara Alta e a Câmara Baixa, Senado e custam mais para a Federação Brasileira do que o Estado do Rio Grande do Sul todo, que vive as penúrias que vive. Mas não que aqui no Estado também não tenha problemas, né, Walter? Não, claro. Aproveitar também aqui o que o senador falou sobre as aposentadorias. Um dia alguém me escreveu e disse, porque os deputados são os maiores salários da Assembleia. Eu falei, não. Os maiores salários da Assembleia são dos servidores da Assembleia. E aí um exemplo a gente viu agora essa semana com aquele servidor da casa, então acho que isso tem que deixar bem claro, não é CC, é um servidor da casa, que tinha 100 e tantos dias lá de atestado médico, participava de encontros políticos, não ia trabalhar. Viajava, e aí... Ele tem que dar o nome dele. Eu não sei o nome dele, Paulo Sérgio. Se eu soubesse, eu dizia. Não, ele tá na mídia, isso aí foi abordado. Mas tem que dar aqui o nome. Tem que Levanta pra nós o nome. Não. E aí é isso, e aí tá a diferença. A gente tá vivendo quase 25 mil reais. E passou num concurso, e é isso que eu quero colocar, passou num concurso lá na Assembleia para auxiliar de limpeza e hoje ganha quase 25 mil reais e não vai trabalhar. Senador, Anne, a gente está vivendo isso nesse momento em Porto Alegre. Foi denunciado. Sim, nós temos agora. Nós temos o seguinte. A gente tem que estar. E aí te coloca uma posição. Mas quem é que dá atestado médico para um animal desse? Mas enfim. Aí eu médico. Não, mas aí tem que procurar. Cabe investigação, se foi realmente o médico, se não for o jogo. Olha aqui, Porto Alegre tem que ser apurado. Porto Alegre tem uma despesa de 140 milhões de reais por mês com folha de pagamento. Porto Alegre tem uma despesa superior, portanto, a quase 1 bilhão, mais de 1,5 bilhão de reais por ano com servidores. Porto Alegre tem 2 critérios hoje. Por um critério da Secretaria do Tesouro Nacional, compromete 53% da receita com folha de pagamento. Por outro critério do Tribunal de Contas do Estado, que não leva em conta a despesa, o gasto com previdência, é 49%. O fato é o seguinte, é que se tu pegar folha de pagamento, mais o custeio da máquina, não sobra para investimento em Porto Alegre. E esse é o grande problema que a gente está vivendo. E hoje nós estamos, nesse momento, numa guerra no município de Porto Alegre, e precisa, sim, ser respeitado o servidor público, ninguém tem dúvida disso. Mas só para dar um exemplo, aqui na Pampa ou no serviço público, como é que acontece em Porto Alegre hoje? O cara tem o salário básico, tem regimes, avanços e uma série de outras questões. A cada 3 anos, ele tem um acréscimo de 5% no salário. Então, portanto, se pegar 12 anos, ele acresceu 20% de aumento real no regime que está ao lado do salário básico. Quando chegar em 15 anos, ele tem mais quando chegar em 15, ele tem mais um aumento de 15%, 20% no salário. Além do que ele já tem. 20% além daqueles 5% a cada 3 anos. Então, trabalhando, obviamente, mas sem medição de produtividade, sem nada,
no final de 15 anos, ele tem um acréscimo de 35% de valor real. Volto a dizer, o servidor tem que ser valorizado? Tem. Aí alguém me diz o seguinte, mas na iniciativa privada o cara também cresce assim numa empresa. Eu digo, mas não a rodo todo mundo, né? Porque lá o critério da meritocracia vai fazer com que uns cresçam e outros não. E outros né? sejam demitidos. Do porteiro ao CEO da empresa e outros vão ser demitidos. Então, não há pedra de toque. E nós não estamos atacando, como os sindicatos querem dizer, o funcionalismo público, até porque tu é funcionário público. A favor ou contra como é que chama? Licença-prêmio? Eu sou contra a licença-prêmio. Claro. Acho que a licença-prêmio é uma excrescência, não cabe mais, e lamento que não esteja sendo discutido nesse momento. E lamento que tenha levado 2 anos para ter sido votada lá na Assembleia Legislativa. E com problemas. Foi votada ainda com problemas. Sim, ainda que porque foi convertida em licença. Todo mundo vai arrumar um cursinho para fazer. Não. O que acontece? O problema não é arrumar um curso para fazer, porque está se capacitando, entendeu? Agora, eu acho uma coisa. Inclusive, eu fiz uma emenda que era proibido transformar em pecúnia a licença-prêmio, a licença-capacitação, quando não feita, né? Quando a pessoa não decide não tirar, não fazer, não se especializar. Aí o que aconteceu? Naquele momento, que era outra legislatura, a composição da casa era diferente, conseguiu os 33 votos para aprovar, foi incluído também uma emenda que é uma emenda absolutamente equivocada. Que se o servidor pedir a licença capacitação e não for autorizado, em 3 anos ele pode receber. E o Estado do Rio Grande do Sul, só no Poder Executivo, nos últimos 2 anos, gastou 400 milhões de reais, em 2 anos, 400 milhões de reais pagando licenças que não foram considerados 3 poderes. E aí as pessoas... Só um comentário. Só o executivo. Anny, só o executivo, 400 milhões de reais. Um comentário de passivo. A gente não sabe quanto vem. São 3 bilhões para pagar. Sim, ainda. 3 bilhões, Paulo Sérgio. E só para responder... Se a gente não consertar, a PEC, vai continuar. Não vai ter 3 bilhões. E é muito difícil. E temos que ver a licença-capacidade. A capacitação também. A capacitação. Vamos avaliar e vamos estudar também. Porque até isto tem que ser algo mas as corporações se arregimentam, a discussão acaba se tornando irracional. O pessoal fala em conquistas ou em direitos, né? E eu sempre digo o seguinte, é preciso modular 3 questões. É preciso modular, primeiro, sim, garantir direitos e conquistas quando eles de fato forem justos. E eles serão justos quando nós tivermos, senador, uma sociedade que possa comportar isso e que quando se contraste isso com os direitos de outras categorias profissionais que existem dentro de um país. Essa legislação é de 97, não é, senador? Hoje se confunde muito direitos adquiridos com privilégios adquiridos, que é o que devemos combater. Agora, aqui na mesa, Paulo Sérgio, já se está indiretamente entrando em aspectos da reforma da Previdência, que é boa, na maioria tem pequenos defeitos. Agora, quando estabelece a igualdade entre o trabalhador da iniciativa privada e o servidor público, ela é justa. E é a grande inovação que vai trazer esta reforma. Porque o gasto público hoje é absurdo. Quando a gente entra para a vida pública, como é o meu caso, que veio de 50 anos da iniciativa privada, nós ficamos perplexos. E não é só o Senado. O Senado é o que tem acrescido menos nos últimos anos. Tem um setor pouco comentado, que é estratosférico, Tribunal de Contas da União. É bom o judiciário. É uma loucura. Não sou da União. Agora o Tribunal de Contas da União inaugurou em Brasília um prédio que não tem igual no Brasil, em questão de luxo e tamanho, a tal ponto que metade não tem como utilizar. O tribunal não precisa disso. É o que há de mais moderno. Custou uma fortuna quando o Brasil é pobre. Da mesma forma, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário gasta demais. Os jornais têm mostrado aí grandes exemplos. Então, é por isso que eu entendo que nós que estamos na atividade legislativa, na legislativa, devemos dedicar espaço, prioridade 1, para combater os gastos públicos. Sabe quanto é que Porto Alegre gasta com Previdência, senador, por ano, no déficit da Previdência do Previmpa, que é o Instituto de Porto Alegre? 940 milhões de reais. 1 bilhão. Tem 2 planos de previdência, que nós temos o capitalizado e nós temos aquele de partição simples, que era o anterior. Esse de partição simples, no ano passado, se aumentou a contribuição aqui em Porto Alegre de 11 para 14 para
equalizar o capitalizado. Mas ficou para trás o de partição simples, que é da maior parte dos servidores que já estão aposentados. Lá no Esse Senado, é deficitário em lá R$1 bilhão. Sarney, José Sarney, que foi uma figura nefasta na política brasileira. O Sarney deixou lá na gaveta um projeto que estabelecia que os ex-senadores continuassem ganhando o plano de saúde para o resto da vida. Mas não, pela praxe, não mais o atendimento médico. Pode se internar nos melhores hospitais do Brasil, principalmente no Sírio e no Albert Einstein de São Paulo, que são os hospitais mais caros do Brasil. E ficou lá na gaveta. Agora, no ano passado, um pouquinho antes de sair, depois de não reeleito, o presidente do Senado estabeleceu que também os ex-senadores devem receber para o resto da vida, bem como as suas famílias, as suas mulheres, devem receber a internação e o pagamento dos médicos. Então nós estamos discutindo na mesa do Senado a retirada disso, que é um absurdo o que se gasta. Imagina uma senhora vai fazer uma operação plástica, o marido já nem é mais senador, e por conta do contribuinte. Então, do projeto que eu estou preparando, e agora nesse período de carnaval, que eu vou trabalhar muito, eu trouxe tudo isso para preparar, eu estou propondo que depois que vence o mandato, também o senador perca o plano de saúde. Eu quero fazer uma referência. Mas isso é óbvio. Queria fazer uma referência. Isso vem contra mim, que já estou avançado em idade. Senador. Mas se o cidadão comum ele não ganha isso, por que nós temos que ganhar? Mas, senador Lazier, é que o nosso país é um país muito rico. É um país que arrecada muito, mas gasta muito errado. Sim, essa questão assim de plano de saúde, mas são direitos, mas a gente chegou num momento que o que é legal do que é moral está se distanciando cada vez mais, e isso tem que ser reorganizado. A questão da Previdência, que está se discutindo, olha quanto é a grande maioria de quem se aposenta pela Previdência, pelo INSS, a média de salário R$1.000. E a grande maioria dos aposentados do serviço público, né, servidores públicos, R$8.000, a média da aposentadoria. É uma grande... a diferença, isso, Anny, Walter, é muito grande. Isso que ainda tem diferença dos servidores do Executivo, que tem aposentadorias na média menores, inclusive, do Legislativo e do Judiciário, né, que estão lá em cima. O Judiciário é o primo rico, que estão lá em cima nessa história. Então, eu acho que o que tem que voltar para ser discutido dentro da Assembleia também é a PEC do 12º. Sim. Isso é extremamente importante, a gente discutir a PEC do 12º. E lá na Assembleia Legislativa, na contramão de tudo isso, em 2014, criaram o plano de seguridade para os deputados. Então vamos, nós temos que ir para os nossos momentos finais com a nossa Gimo Qualidade Comprovada. Passa rápido quando o programa é bom. Gimo. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Eduardo Trindade, olha aqui, ó. Que aprendizado hoje. Não, isso é bom, essa visão. Seu ponto final. Foi um aprendizado hoje o programa, ouvir os colegas aqui da bancada, o senador, 2 deputados estaduais, nosso vereador Walter Daugestein, que assinou o meu título de cidadão emérito, dado pelo Dr. Goulart, até a esposa do Dr. Goulart hoje de aniversário. Parabéns para Viviane Goulart. Um abraço para ela. Vai ser minha vizinha, a Viviane e o Dr. Goulart. Goulart. Querido, grande figura. O Goulart tem uma cultura enorme. Enorme, consegue falar, declamar poesias aqui. Foi uma figura queridíssima. Privilégio ter trabalhado com o Dr. Goulart. Comprou a casa. Mas o grande aprendizado é esse aqui, questão da Previdência. A gente vê quem assume as maiores responsabilidades tem que ter os maiores ganhos. Que a gente vê essa questão dos servidores públicos, quem está ali sofrendo com essa precarização da saúde, vê quão importante falta esse dinheiro lá na ponta, né? Então é bom que os legisladores atuais estejam muito preocupados com essa situação. Então, muito feliz de ter vindo aqui hoje. Até tive uma cirurgia importante agora, me atrasei, saí correndo para cá. Mas até a gente vê essa questão, como falta dinheiro na ponta e como essa busca por esse capital, principalmente de serviço público, é fundamental. Walter, seu ponto final. Eu quero te agradecer o espaço, te cumprimentar pelos 20 anos aqui na casa e dizer que desde que saí da presidência da Câmara, é a primeira vez que eu participo de um evento público, né?
E falar da experiência que eu tive no ano passado, à frente do Legislativo de Porto Alegre. Eu acho que a gente conseguiu avanços importantíssimos. Quem estava falando aqui, eu me lembrei do Thompson Flores, que me deu uma ideia da reforma da Previdência. Ele disse, Walter, a gente tem que eleger o que são carreiras de Estado, valorizar essas carreiras, garantir que as pessoas tenham a capacidade de desempenhar e de serem dignificadas ali dentro e, por resto, administrar contrato e não administrar pessoas. Porque não se consegue mais manter o Estado do tamanho que está. E eu acho que é isso que a gente tem que avançar. E na presidência da Câmara, nós conseguimos, Anne, senador, fazer essas questões, né? Uma economia recorde, mais de quase 40 milhões de reais, com todo respeito às outras gestões, mas a que mais tinha conseguido economizar eram 27, mas com a contribuição de todos os 36 vereadores, que na média economizaram 70% das verbas de gabinete, implementamos o processo eletrônico, diminuímos pela metade a frota de carros, fizemos a primeira usina de energia solar em um prédio público no Brasil, que hoje responde por 30% da energia gerada lá dentro do parlamento. Trabalhamos a questão da sustentabilidade e, além de tudo, a honra de poder ter sido... Eu estou falando isso porque é a primeira vez, de fato, que eu estou participando de um programa depois que saí da presidência. A honra de poder ter sido chefe do Poder Legislativo da minha cidade, ao que eu agradeço muito, né, porque cada vez mais reforça esse meu compromisso com a cidade de Porto Alegre. Anne Ortiz, seu ponto final. Paulo, só para... Tu perguntou antes, eu já recebi aqui o nome do servidor que apresentava atestado para fazer qualquer coisa, menos para estar dentro da Assembleia Legislativa. Luiz Fernando Coimbra Albino. Acho que é importante, sim, a gente sempre destacar isso. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui participando do programa, hoje com uma mesa qualificadíssima. Quero mandar um grande abraço para Terezinha Andreola, que não perde um programa teu. Com certeza, esses anos todos... O programa nosso. Ela deve ter nos acompanhado. Quero mandar um abraço para ela, para todo o pessoal de Erechim também. Dizer que é um prazer imenso estar aqui e que essa semana tivemos um avanço, depois de um longo tempo, para votar em segundo turno a PEC da licença-prêmio e também do tempo ficto. Apesar dela não estar ainda dentro do que eu acredito que seja o ideal, né, o ótimo, mas um pequeno passo foi dado. Agora acho que a gente tem a oportunidade, pela nova composição da Assembleia Legislativa, pela renovação que teve a Assembleia Legislativa, temos como avançar muito em outros tantos pontos que acabam numa proporção muito menor, né, claro, do que o senador Lazier fala sobre o que é o Senado Federal, mas também temos que avançar aqui no nosso estado. Nosso deputado, Tenente Coronel Zucco, vai continuar com o deputado Tenente Coronel Zucco? Com muito orgulho, tenho amor a... Sabe que eu me surpreendi a sua posse lá fardado, hein? Eu tenho que... É uma forma de agradecer a instituição... Mas pode usar farda depois da reforma? É a minha farda de passeio, né? O terno é minha farda de passeio, mas agradecer... Mas tem que pedir autorização para usar ou não? Sim, com certeza, sempre. Tem que pedir autorização. Superior, sim. Viu? Tá vendo? Que não é idiota a minha pergunta. General Pujol. Não, o senador deu uma risadinha, que é claro. Mas muito orgulho. Como é que ele vai usar se... Aliás, não vou usar se estava com ele. As grandes figuras, né? Tanto o general Mijoto quanto o general Pujol. É uma honra para o Exército ser representado por um deputado recém-eleito com a farda né? Do nosso Exército. Mas muito orgulho de estar ali homenageando a minha instituição de mais de 27 anos. Paulo, eu quero agradecer aos amigos, realmente é muito bom vir aqui novamente. Agradecer as cidades de Caxias, Santa Maria, Lajeado, Venâncio Aires, que estão apostando no nosso projeto da Escola Cívico-Militares. Eu quero a sua presença. O ministro da Educação presenciou o projeto e também gostou e vai estar vindo aqui fazer um seminário sobre o nosso projeto. Também o ministro Vélez Rodrigues vem, então? Isso, vem. A enfatizou isso na audiência pública anteontem, lá na nossa Comissão de Educação do Senado. Né? Ele citou os 7 pontos-chave para a educação. E é o 4º ponto, as escolas cívico-militares. Até eu pedi uma parte para ele, lá no Rio Grande do Sul nós temos orgulho que as 10 principais escolas do Rio Grande do Sul, a cada pesquisa anual, mantém o Colégio Militar e o Colégio Tiradentes. E o Colégio Farroupilha também. Conto com a sua ajuda. Não é militar. Mas não é militar, mas é... falando dos militares. Não, cívico, o colégio cívico. Senador, conto com a sua ajuda. Sim. Também agradecer a questão das crianças desaparecidas. Nós estamos trabalhando em cima de um projeto para essas crianças desaparecidas e aí aqueles telespectadores que puder ajudar essa parceria público-privada, conversando com o IGP, há um problema
Paulo Sérgio, de mais de 15 crianças dias desaparecido, e é uma área também muito importante. E, por fim, responder ao telespectador, porque é importante. Laranja, se deve, paga. Paga na hora. Se for comprovado, que pague. Não vamos passar a mão em cima de ninguém. Quer dizer que Laranjal não se cria, então. Vamos esperar que não, né? Tomara, né? Esse é o nosso desejo. Eu espero. Senador Lazier Martins, seu ponto final. Olha, Paulo Sérgio, o meu ponto final é de exaltação a esse programa. Porque esse programa, ele proporciona a nós uma ocasião de, embora por poucos minutos, de contar, fazer uma pequena prestação de contas daquilo que nós estamos procurando fazer. Estamos aqui hoje, pessoas públicas, Walter, Zuco, Anne, Eduardo, todos, embora numa atividade privada, prestam uma atividade pública, como o presidente do CREMERS, é um órgão do qual nos orgulhamos. Então aqui a gente pode falar do que está fazendo, porque não há praticamente espaços na imprensa do Rio Grande do Sul e de um modo geral do Brasil para destacar as coisas boas. E aqui a gente fala um pouquinho daquilo que estamos realizando e do pensamento que temos. E que hoje percebemos aqui, sintonizam inteiramente com aquilo que a população brasileira quer, pelo recado das urnas de outubro. A população foi às urnas, modificou os parlamentos brasileiros. Imagina 85% no Senado, das 46 vagas postas em disputa, 51% na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa. Que foi 28 de 55. Pois é, houve uma renovação e essa população agora está esperando os resultados. E eu já estou recebendo algumas mensagens pela internet. Escuta, senador Lazier, já passa aí um mês. O que temos de novo? E eu, nesse fim de semana, tenho um telefonema marcado com o Davi Alcolumbre. Senhor presidente, temos que tomar algumas atitudes. O povo já está reclamando. Porque ele marcou para depois do carnaval. Por que carnaval? Sim, carnaval? Sim. Depois do carnaval, vamos ter a primeira reunião da mesa do Senado. E nós vamos começar a cobrar algumas atitudes. Temos muita coisa para fazer. Principalmente, entre outras coisas, desengavetar alguns processos onde o Senado tem obrigação de atualizar o desejo do eleitorado. Aniversariando hoje a Solange Caldas, a Viviane Menezes Portal, aniversariando hoje o Mário Andretti, lembra o Mário Andretti, nosso corredor, Paulo Machado de Carvalho, conhece Paulo Machado de Carvalho? Sim. O neto do Marechal da Vitória, que foi presidente da nossa Abert, lá da Jovem Pan. Foi criador, não foi da TV Record? Foi da TV Record. Criador da TV Record? Foi. Paulo Machado de Carvalho. Este é neto. Paulo Machado de Carvalho, neto. Sim. O neto do Marechal da Vitória. E o seu aniversário quando é? O meu é abril, dia 27. Somos abrilinos também. Somos. E o filho da Ani vai ser abrilino também. E o meu menino Matias é 28 de abril. Não é? Quase teu dia. A B, Cine Lima de aniversário. Nosso Carlos Schwartzman, irmão do Gilberto, está fazendo uma festa. O aniversário dele é hoje. Da esposa dele amanhã. Vai ter um festão lá em Atlântico. Olha, quem não foi convidado, nem saia, porque vai pagar vexame. Esse cara é um chinelão, não foi convidado para o aniversário do Carlos Schwartzman, na praia. Eu não fui convidado. Então também sou nem sai de casa. Mas pelo menos, Lazier pode não ter sido convidado, mas foi convidado para comer a linguiça Castro lá na casa do Paulo Sérgio. Eu vou, se ele não me convidou, mas eu já estou pronto. Eu sei onde ele mora, eu apareço. O Gilmar Tittebol também de aniversário hoje, nosso querido amigo Gilmar, tantos anos aí de Banco do Brasil, do Senar, a juíza Fernanda Guedes Pinto, o desembargador Elvio Chuc Pinto, como tem Pinto de aniversário hoje, tia? E o Raimundo Colombo está de aniversário hoje também. Então, um grande abraço a eles. E, Paulo, desculpa eu ao vivo aqui agradecer ao senador Lazier Martins, que colocou o gabinete à disposição, sem eu nem lhe conhecer pessoalmente. Sim, não, mas isso é minha obrigação. Mas eu, inclusive, pedi audiência com o ministro Mandetta. Eu não sei agora o que eu faço com o pedido. Ontem o nosso Felipe Vieira está de aniversário. Tem outras pautas com ele, mas que bom que o CFM revogou antes. Sim. A questão da resolução, a gente nem precisou do seu apoio, mas com certeza quero lhe agradecer aqui. De público mesmo, nem sem conhecer. General Vasconcelos, que está nos visitando aí, um grande abraço. Agora, eu lancei um quadro, quando eu fiquei orgulhoso do quadro. Para quem você bate continência? Tá? Para quem bate continência, o Walter Nagelson, hoje? No nosso país? Assim, são tantas. No país, no exterior. Agora é moda. Agora pode bater continência até por Kim Jong-un. Então vou bater com o Zuco.
Bater continência não se bate, se presta. Vou bater continência. General Damer não. Isso. General Damer agora, comandante. Não. Eu recebi um tratado disso. Então é a oportunidade que tu tá me dando. É absolutamente aceitar. O professor Leduro, inclusive, disse: bater continência é popular. Então eu acho que você deveria terminar o programa dizendo boa noite. Então vocês me quem? Para quem é continência? Eu bato continência e agradeço ao vice-almirante José Renato, que comanda a nossa Marinha do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Tenente Coronel Zuco. E agora continência para quem? E agora não precisa mais cobertura, isto é, o cap. Me ligo até guarda-chuva, pode usar preto ainda, hein? Se fosse verde oliva, usa preto. Peço continência ao querido General Mourão, que está fazendo um trabalho ímpar no nosso país, uma liderança não só militar, mas principalmente agora, como estadista, realmente estou muito feliz com a atuação. Senador, para quem é continência? Pô, você pega de surpresa. Como? Eu bato continência para todos os meus eleitores. Ana Ortiz. Pois é, Paulo Sérgio, tu nos pegou desprevenido aqui, mas eu quero bater continência ou prestar continência hoje para quem não desiste do nosso país, levanta todos os dias e sustenta essa grande nação. Eu presto Presidente, então preste. Eu presto a melhor continência a todos os médicos que agora estão aí se preparando para trabalhar no carnaval, onde todo mundo fazendo festa e o pessoal está lá na ponta trabalhando. E eu também, daí falando em médico, quero prestar continência para aqueles médicos que ocuparam todas as vagas. Doutor Antônio Wilson está contigo lá? Tá lá. Olha aqui, ó. Eu só quero dizer o seguinte. Sabe para quem foi a minha continência ontem no programa? Para quem? Para Sofia Cavedon, que estava aqui. Por que eu bati continência? Eu bati continência porque ela bateu continência. Ela fez a continência e homenageou alguém. Para mim foi um momento de glória, por ter criado a Sofia Cavedon batendo continência, foi para mim a glória, né? E eu bato continência pro Pedro que está chegando. As coisas estão mudando, Paulo Sérgio. O Pedro que está chegando. Não, mas tem certas coisas. O Pedro vai chegar em abril. Vai ser taurino, então a minha continência. Não, ariano. Não, ariano. Não vai ser taurino? Sim, vai ser taurino. Isso aí antes de 22. Vai ser ariano, né? Vai ser ariano. Agora, eu recebi há pouco o seguinte: se você ficou triste por ter passado sozinho o Dia dos Namorados, solteiro, você não imagina o que é passar o carnaval casado. Sensacional. 1-0 pro telespectador aqui. Para mim, eu bato continência para ele também. Não, mas o Fique agora com as principais notícias do dia, da sua região, com nossos apresentadores locais. Aqui de Porto Alegre, a Vera Armando. Fique com a Vera Armando, com o Jornal da Pampa. Obrigado. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.